Eu sou porque nós somos. Talvez você já possa ter ouvido o conceito Ubuntu, ou não. Então essa talvez seja uma boa oportunidade para você aprender. Mas o que que isso tem a ver com o mercado financeiro? O que que isso tem a ver com as criptomoedas? Seria possível trabalhar com capital de forma justa e eficiente? É isso que você vai conferir na entrevista de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra, vamos juntos para mais uma entrevista. Hoje você vai conhecer uma fintech administradora de recursos em criptoativos que viabiliza a entrada no mercado de forma justa e eficiente. Eles propõem aí ser uma alternativa prática para otimizar capital por meio das criptomoedas. Para saber tudo sobre a Ubuntu Finanças, eu recebo hoje aqui a Lica Pereira, responsável lá pelo marketing da empresa, e também o CEO, o Jason Santos. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês aí, Lica e Jason. Oi, Gabriel, nós agradecemos o convite. É sempre importantíssimo a gente estar falando aqui sobre finanças, porque tem muita coisa para a gente conversar a respeito disso, e eu tenho certeza que os teus seguidores aqui, o pessoal que está contigo, vai gostar muito desse papo. Isso aí. Muito obrigado, Uh, Gabriel, pela oportunidade. Legal, seja bem-vindo aí vocês dois. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto sempre de começar com uma pergunta que eu chamo de pergunta explosiva, pergunta polêmica, para já colocar fogo no papo. A primeira que eu queria fazer para vocês aí, logicamente, é sobre o mercado, se o mercado é um ambiente aí que pode ser acessível para todo mundo. Então, ele deveria ser, né, Gabriel? Essa é a verdade. Ele deveria ser um espaço onde todas as pessoas que tivessem interesse pudessem sim ter lucratividade investindo seu dinheiro. Mas isso a gente sabe que não é uma realidade brasileira. A gente sabe que existem muitas barreiras aí, começando pela educação, né? A educação financeira que a gente não tem. As pessoas das quais querem mais informações acabam indo para, inclusive, o teu canal, né? Agora, graças a Deus, a gente está tendo muito mais pessoas que estão trazendo mais informações, mas isso não é uma verdade, assim. Nós gostaríamos, respondendo a tua pergunta, nós gostaríamos que fosse. E é exatamente por isso que a Ubuntu chegou, sabe? A gente gostaria de democratizar um pouco mais o mercado financeiro, é, tirar um pouco essa visão que as pessoas têm a respeito de finanças. É por aí. Gostaríamos que fossem e por isso que a gente está aqui. Legal. Lembro sempre, quem nos acompanha aqui, que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, me segue lá também no Instagram e no Twitter, os links vão estar aqui na descrição. Tu falou aí da Ubuntu, né? O pessoal certamente pode já ter ouvido falar desse conceito aí, né? Do Ubuntu, lembra das criancinhas lá da África. Eu queria entender de vocês mais sobre esse conceito, né? Como é que é essa história aí por trás do conceito, ou o conceito por trás da história, que vocês nos relembrassem aí desse conceito Ubuntu antes da gente seguir aí para as questões mais técnicas. Toca a ficha, Jason. Ubuntu, depois finanças, que é primeiro a parte de sou porque somos. A gente só consegue crescer se o coletivo cresce. Então, essa é a nossa filosofia. A gente só ganha se o investidor ganha. Então, quanto mais a gente ganhar, maior é a nossa distribuição. Isso a gente aplica na prática nos produtos Ubuntu. Mas a palavra Ubuntu vem da tribo africana Zulu, que é a cortesia, que é o compartilhamento, que é a união de todos. Por isso que a gente escolheu essa palavra para significar a nossa empresa, nosso conceito, nosso propósito. Tem muito relacionado ao Ubuntu. E finanças Legal. depois, que é primeiro a pessoa para depois o que a gente consegue gerar. É um dos pilares, né? É o dinheiro, todo mundo tem boleto no final do mês para pagar, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa sim de dinheiro, mas primeiro ser pessoas, ser melhor como ser humano. É isso que a gente propõe. Beleza. A gente ouve bastante falar dessa história, né, desse estudo que foi feito lá nessa tribo das crianças, né, que foi proposto a ela de que
de que pegassem lá, não lembro se era um lanche, né, um doce, algo assim. A primeira que chegasse correndo lá poderia pegar tudo, e elas decidiram ir todas juntas e compartilhar aquilo juntos, né? Dividir. Então, dividir, né? Então, acho que é um pouco desse conceito que vocês trazem aí também, né? Como o Jason falou, né? Todo mundo ganha, né? Eu ganho porque você ganha. E Gabriel também tem isso, assim, o mundo financeiro, ele está muito dividido por, pela parte social, né? Então, assim, a Ubuntu, eu até gostaria de conversar um pouco mais contigo para te explicar como é que a Ubuntu surgiu, Claro. tá? Que talvez faça bastante sentido com o nome da própria Ubuntu. O Jason, ele estava estudando o mercado financeiro já há bastante tempo e estava morando na Colômbia, ele estava fazendo uma grana muito boa por lá. Quando voltou para o Brasil, calhou que a avó dele tinha precatórias, que são aquelas coisas que as pessoas esperam por anos para conseguir receber, e ela recebeu. E nesse caso, ele pegou o valor dele mais a precatória e ele foi numa instituição tradicional para fazer esse investimento, já estudando o mercado, já sabendo, né, as porcentagens cabíveis. Quando ele chegou para conversar, eu sempre falo, nós, negros, nós temos uma porta giratória no banco que ela normalmente trava algumas vezes. Então a gente já sabe disso, entende? Então, assim, essa coisa dos bancos tradicionais é aquela coisa assim, tá, beleza, vou tirar tudo aqui, mesmo assim ainda pode ser que a porta vá travar. Né? Aí tu senta junto com um funcionário do banco para conversar. O Jason, na época, ele tinha os dreads bem compridos, né? Pô, não é perfil de investidor, tá entendendo? Então, a porcentagem oferecida para ele foi uma coisa que ele disse: isso não tem cabimento. E se ele passou por isso, muita gente também passa por isso. Tu ter dinheiro e tu não ser aceito, tu não conseguir fazer um investimento porque a pessoa entende que tu não é o perfil. Então, a Ubuntu, Gabriel, trouxe muito isso. Tu é perfil, sim. E a gente está aqui aberto para ti, para que tu possa investir o teu dinheiro. A gente tem, agora, falando no Ecoali aqui, 64% dos nossos clientes são mulheres. 22% fazem parte da comunidade LGBT, QI+. Então, assim, essas pessoas, elas, quando falam com a gente sabe o apelido delas. A gente sabe o nome que atualmente ela usa, diferente do nome que está na identidade. E que numa instituição tradicional, eu não sei por que a pessoa faz questão de chamar pelo nome que está no papel, que está no documento, tendo em vista que poderia chamar de uma maneira diferente, porque ela está vendo que a pessoa não é mais um homem ou não é mais uma mulher, né? Então, assim, esse cuidado, essa atenção a Ubuntu tem com todos os clientes, e é por isso que a gente se diferencia muito no mercado tradicional, porque a gente não faz questão nenhuma de ser como eles são, como eles foram. Então, as coisas estão mudando e a gente está bem ligado em todas essas mudanças que estão ocorrendo aí no mercado. Certo. Eu até já tinha separado para a gente falar mais adiante, mas eu já vou adiantar, então, agora que tu trouxe esse tema aí, né? A gente vive num país aí que atravessou mais de 300 e tantos anos de escravidão, né? E as políticas para mitigar os efeitos dessa escravidão que terminou ali a muito custo não foram colocadas em prática, né? E a gente vive até hoje aí em cima de problemas que têm as suas origens e são potencializados, eu acho que muito em cima disso, né? Coisas que vão desde a economia, passando por preconceito, segurança pública, né? Então, acho que tudo tem a base lá atrás, né? E a gente vê a empresa aí, toda essa temática, né? Essa estética afro aí. Eu queria saber de você exatamente isso, é a pergunta que eu queria fazer, assim. Quais as medidas, as ações que vocês colocam na rua aí para abraçar essa população, né? O empoderamento da população negra e ou, né? Quando a gente fala assim, e ou de menor renda. As minorias, né? Gabriel, a gente tem diversas ações que a gente faz, sabe? Começar pelo Jason, que é uma pessoa bastante acessível. Então, a gente já fez palestra em escolas públicas, porque é ali que estão essas crianças que talvez em casa elas não têm essa educação através dos próprios pais, né? Que eu falo da herança, né? Crianças que não têm herança.
que serão elas que terão que lutar pelo que elas precisam, porque os pais não têm essa herança das outras gerações. Então, assim, a gente faz bastante palestras, todos os eventos dos quais a gente é convidado, o Jason faz questão de estar lá. Os patrocínios também de eventos dos quais a gente entenda que são patrocínios que têm a ver com a nossa empresa, entende? Normalmente, assim, a gente já patrocinou diversos eventos afro aí de Porto Alegre que o Jason consegue participar fisicamente indo lá. São Paulo também, a gente teve um evento, principalmente na época da pandemia, né? Que os músicos ali estavam bem com dificuldade de pagar suas contas, entraram em contato com a gente dizendo que estavam fazendo um evento de grandes lives, e a gente disse assim, cara, a gente tem que participar disso, né? Nem que seja com um patrocínio não tão grande, enfim, mas a gente tem que participar. Por quê? Porque isso faz parte da nossa filosofia. Se eu cresço, tu cresce, né? Eu sou porque somos, e a gente costuma fazer muito isso. A gente costuma entender que tipo de evento quem são as pessoas que vão estar lá, porque a gente entende muito que essas pessoas precisam entender mais sobre finanças. Por isso que a gente faz questão de participar. Legal. E aí, quero saber mais da empresa, então. Como é que funciona aí na prática a Ubuntu? Quais são as soluções oferecidas? O camarada chega lá, beleza, quero investir aí minha grana com vocês. Quais são os primeiros passos? O que que acontece? Primeiro, a gente faz um diagnóstico para entender qual é o objetivo de investimento daquele investidor, para oferecer o produto que melhor se adeque à necessidade dele. Porque todo mundo tem um sonho, tem uma meta, tem um objetivo por trás daquele investimento. A gente quer entender para saber como funciona, se é mais médio ou longo prazo, se é mais curto prazo. Na pandemia, por exemplo, a gente teve, por sermos a população negra, ela ser mais vulnerável, ela ficou à mercê dos ataques da pandemia, de fechamento de estabelecimentos. Fomos os mais impactados por conta da pandemia. Então, a gente teve que rever o modelo que o cliente ele precisava mais de liquidez naquele momento, e não tanto de rentabilidade. Então, a gente tenta sempre fazer uma mescla entre a rentabilidade e a liquidez. Claro que nem sempre é possível, tem produtos anuais, semestrais, mensais, de liquidez, que é para reserva de emergência, a gente entende que é um ciclo. Então, normalmente, os investidores entram na porta de entrada no produto de liquidez, que o camarada ele pode investir a partir de R$ 50, ele pode solicitar o resgate a partir de um mês, em 3 dias úteis o dinheiro está na conta dele. É mesmo para reserva de emergência, é mesmo para tu criar a tua mentalidade e criar a tua disciplina de investimento. Depois a gente tem o produto de rentabilidade mensal. Esse ele tem mais um viés de ser um complemento de renda. O cliente ele quer utilizar o rendimento da aplicação dele para pagar alguma parcela fixa, pagar um financiamento, enfim, ele tem uma utilização mensal daquele rendimento. Depois a gente tem os mais médio e longo prazo, que são o produto semestral e o anual, que é mais para aquele cliente que quer fazer uma viagem, está construindo seu patrimônio, quer aumentar seu patrimônio. Então, esses são os produtos disponíveis hoje na plataforma Ubuntu. Rentabilidade, como a gente é do mercado financeiro e é no mercado de renda variável, a gente não consegue garantir uma rentabilidade. Mas, visto o quanto a gente conseguiu entregar nos últimos 5 anos quase de existência da Ubuntu, é superior ao mercado tradicional. Então, ele tem uma rentabilidade maior, mas o nosso foco maior sempre é a segurança. Então, não é tanto rentabilizar aquele recurso da forma mais agressiva possível, e sim da forma que seja mais segura possível. Então, os nossos investidores ficam, cara, o Bitcoin subiu um monte ou caiu um monte. Beleza, a gente não fica exposto à criptomoeda, porque a gente usa muito hedge para proteger o capital de entrada e proteger o capital de saída, e fica mais na renda passiva, mais em farm, mais em stake, lending, funding,
não tanto no trade, não tanto no day trade. Isso a gente não costuma investir, não. Para a Sim. gente, como a gente trabalha com capital de terceiro, como a gente tem uma responsabilidade social sobre o capital do nosso investidor, a gente opta por operações mais conservadoras. Mas tudo isso gira em torno do mercado cripto, das criptomoedas. Exatamente. Tudo Legal. desde que o cliente faz o pagamento de um boleto ou faz um Pix agora. Durante muito tempo, a adesão Ubuntu funcionava muito bem com um boleto, porque era aquele carnezinho, era aquela conta que ele ia pagar da luz, da água, do aluguel, ele já pagava o investimento dele. Então, isso ali que trabalha muito bem nas nossas redes sociais sobre educação financeira, sobre tu te pagar primeiro, sobre tu investir em ti, no teu futuro, para depois gastar. Porque a mentalidade do brasileiro é quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Então, Sim. se tu tiver 100 para gastar, tu vai gastar o 100. Mas se tiver 80, tu vai gastar 80. Então, se tu separar 20, 50, 100, tu vai gastar o restante e tu separou aquilo para tua reserva de emergência, separou aquilo para um objetivo de mais médio e longo prazo. Então, se pagar primeiro tem funcionado muito na mentalidade dos nossos investidores. Perfeito. Queria fazer um gancho com um vídeo que eu vi da Lika nas redes sociais, né? Tu falou sobre poupar, né? Antes de gastar, se pagar primeiro. E um vídeo que eu achei muito interessante dela, onde ela fala sobre evitar o imediatismo, né? Começar com menos ao invés de mais e dar prioridade para ir se acostumando com o hábito de poupar, né? Queria que tu falasse um pouco mais também sobre isso, Lika. É que assim, né, Gabriel? Acho que as pessoas elas têm muito essa visão. Eu quero ganhar rápido, eu quero ganhar dinheiro rápido. Inclusive, quando eles vêm conversar com a gente na Ubuntu Finanças, qual é a forma que eu ganho mais dinheiro em menos tempo? Então, assim, a gente percebe muito essa ansiedade, né, das pessoas e, ao mesmo tempo, assim, muita gente começa com muita vontade, só que a gente sabe que a gente tem alguns imprevistos na vida também, né? Então, a nossa maneira de conversar com o cliente é dizer: vamos começar aos poucos, sabe? Teve gente assim que a gente teve oportunidade e agora é nosso cliente, mas que assim conseguiu uma grana muito boa, mas estava endividado. Então, assim, essa conversa que a gente sempre tem com o cliente é muito importante, porque assim, tu vai continuar recebendo, pagando juros das tuas dívidas e vai querer colocar todo o dinheiro aqui na Ubuntu. Não! Vamos começar devagar, vamos analisar melhor a tua vida para que tu possa, ao invés de colocar 10%, coloca 5%. Vamos ver como é que vai funcionar esse 5 daqui mais um pouquinho, daqui a 2 meses, coloca 10%, né? E assim a gente vai indo, porque a gente tem que construir esse hábito, Gabriel. Esse é o problema. A gente não tem esse hábito do saber como investir. E a gente às vezes quer fazer tudo e depois não consegue, aí acaba se frustrando, aí acaba tirando todo o valor. A gente sempre diz isso. Investimento é uma coisa a longo prazo. Quanto mais tu deixa conosco, mais a gente tem como deixar em operação e esse dinheiro valorizar, né? Então, assim, é um processo do qual a gente vai educando o nosso cliente para melhores hábitos. Até no sentido, assim, dos teus filhos também, sabe? A criançada tem aquele monte de brinquedo em casa. Por que que tu vai dar mais brinquedo? Sabe? Eu moro em Toronto, aqui no Canadá, e as pessoas têm esse hábito de dar um envelope para a criança com um valor. E essas crianças, elas até já sabem, assim, sabe? Ah, agora eu tenho mais isso, mais aquilo. Eles já sabem o que eles querem. A gente não introduz esse hábito nas nossas crianças. Eu não estou dizendo, vamos colocar, vamos dar dinheiro para as crianças. Não, vamos educá-los, sabe? A saber como usar o seu dinheiro. Ao invés de dar esse monte de brinquedo que eles têm, que eles brincam no dia, no outro dia já não estão mais brincando, né? Eu acho que a gente precisa mudar muito a mentalidade para conseguirmos prosperar e atingirmos os nossos objetivos futuros. Os dois ali falaram sobre dívidas, né? Hoje, quase 80% das famílias estão endividadas, né? Um em cada quatro brasileiros não está nem conseguindo pagar as contas, né?
Vocês entendem que esse é o primeiro passo, primeiro liquida as dívidas, 0 a 0, e depois vai começar a poupar para depois investir, porque eu vejo que tem gente que tenta colocar assim, vai colocando um pouco ali para investir, um pouco para quitar. Como é que vocês veem essa questão? Primeiro zera ou as coisas vão meio que juntas? Vamos negociar, aprender a negociar as dívidas, sabe? Eu acho que é por aí, sabe? Entra em contato com a instituição, vê qual é o novo o novo valor que essa dívida pode estar. Ao invés de dizer: "Eu tenho essa dívida tão grande assim", daqui mais um pouquinho, se tu aprende a entrar em contato com a instituição, aprende a negociar isso, com certeza tu pode te surpreender. Então eu acho que é Certo. por aí, a gente tem que aprender a entender melhor as nossas dívidas, aprender a negociar as nossas dívidas e depois, nesse segundo passo, vir para o investimento. O Jason comentou antes também sobre reserva de emergência, né? Eu vi ele falando ali. Vocês também comungam dessa opinião de que é importante a pessoa ali construir uma reserva de emergência? Como é que vocês veem isso? Eu vejo que tem gente também que fala, o legal é tu conseguir juntar ali 3 ou 6 ou 9 meses do que seria o teu salário, né? Caso tu venha, por exemplo, a perder a renda do dia para a noite. Tem gente já que diz que seria legal tu juntar 3, 6 ou 9 meses dos teus gastos fixos, né? Como é que vocês veem aí essa construção da reserva de emergência? Eu acredito que não tem uma fórmula mágica que funcione para todos, sabe? Acho que depende muito do objetivo e dos custos que a pessoa tem. Não é tanto quanto ela ganha, assim como e quanto ela gasta. Então, daqui a pouco para uma pessoa funciona com 6 meses, daqui a pouco com outro funciona em um ano. Então, mas a reserva de emergência, sim, isso precisa ser criado, porque imprevistos acontecem, emergências acontecem, acontece com a gente também, então não tem que ser um problema lidar com a emergência, tem que ser um problema não ter o recurso, não estar preparado para lidar com ela, sabe? Legal. Então, quanto antes a gente conseguir se preparar, melhor. E Mais cada um da fácil sua vai ser forma, lidar com o Gabriel. problema. Acho que aí é que tá, cada um da sua forma. Tu tem que ter a tua reserva de emergência, mas não existe essa fórmula mágica de como tu vai conseguir ter. Tu tem que ter, tu tem que fazer. Essa é a questão. A Ubuntu indica a todos os clientes a terem a sua reserva de emergência, sim, mas vai fazendo ela conforme tu consegue. Chamando o pessoal para investir e derrubando alguns mitos também. Não existe idade para começar, né? Ninguém é muito novo e ninguém é muito velho para investir, é isso? Perfeito, ótima colocação. Acho que sim, quanto antes começar melhor, mas se tem 30, 40, 50 e quiser criar a tua reserva de emergência, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Possivelmente aqui no Brasil a gente não vai ter aposentadoria, sabe? É um sistema que se quebrou no meio do caminho. A reforma tributária, a reforma da Previdência vai ter que acontecer de outras formas para que a gente não pode depender do governo para se aposentar. Então, para pagar plano de saúde, para o custo de medicamento está elevado também. Então, pessoas mais velhas podem e devem se preparar para o futuro que está chegando e pessoas mais novas também, porque a gente não vai se aposentar. Isso aí. Porque é muito triste, né? A gente paga nosso imposto ali que deveria retornar para a gente, mas na prática não é aquilo que a gente vê, né? Voltando ali para as criptomoedas em si, assim, diferente do mercado de ações, né, que muita gente está acostumado, onde ele abre ali às 10 horas, fecha às 5, fecha no final de semana, criptomoedas não tem descanso, né? Elas rodam ali 24/7 e não é todo mundo que tem tempo para ficar acompanhando, né? Então eu queria que tu falasse um pouco da importância de contar assim, com uma assessoria, né, de ter especialistas ali para poder acompanhar e te assessorar nesse sentido. Pois é, hoje nós temos algoritmos que fazem esse trabalho para a gente. Também a gente não consegue acompanhar 24/7, mas os algoritmos eles fazem esse trabalho de fazer análise, de fazer as operações de uma forma que não expõe o capital do investidor. Por isso o hedge é tão importante de proteção, de tu não ficar exposto no preço do criptoativo.
Hoje, a maior parte das operações da Ubuntu são voltadas à renda passiva em cripto, coisa que não existe tanto no mercado tradicional. Tu emprestar o teu capital para traders fazerem alavancagem financeira ou financiar e ganhar o dividendo do projeto. Então, funciona no mercado tradicional a parte de dividendos, mas o mercado cripto ele é sem fronteiras, não tem as barreiras de entrada. E hoje, para conseguir investir numa bolsa de valores, precisa de uma corretora, a corretora ela cobra a corretagem daquela compra, daquela venda, tu tem que fazer uma análise do teu perfil de investidor para conseguir se adequar ao produto que tem mais exposição a risco, menos exposição. Cara, no mercado de cripto acabou isso. Então, tu tem muito mais autonomia sobre o teu capital. Se tu chegar num banco, olha, quero investir 1 milhão e sacar 1 milhão, não, tu tem que pedir autorização para o gerente, tem que pedir autorização do diretor da agência para sacar o teu dinheiro, é o teu capital. Então, criptomoedas veio o conceito principal dele é sem fronteiras, é sem ter um intermediário, sem ter um banco, sem ter uma corretora, sem ter um governo por trás daquele projeto. Descentralização. Legal, legal. Vocês começaram a falar aí de projetos aí também, né? Eu queria entender de vocês, assim, quem acompanha aí o mercado vê o Bitcoin, né? A criptomoeda mais conhecida do público em geral, ali, o segundo talvez o Ethereum, mas eu queria saber de vocês, assim, que bons projetos e ativos vocês enxergam aí, estão de olho, lembrando, né, que não é uma recomendação, né, para sair correndo comprar lá o que for dito aqui, mas quais os projetos ativos que vocês gostam e admiram, sejam projetos mais consolidados aí que vocês confiem ou coisas até que podem surpreender. Pois é, o Axie Infinity para mim foi um marco do play to earn, né? Que é tu ganhar para jogar. Eles conseguiram introduzir de uma forma bem bacana o conceito para os gamers que curtiam ficar jogando ali o joguinho, receber recompensa pelo próprio jogo, ter a valorização do teu personagem. A jogabilidade em si eu não achei tão legal, mas o conceito por trás eu achei sensacional, que eles conseguiram mostrar que é possível tu ser valorizado por aquilo e contribuir para a execução daquele projeto. Então, Axie Infinity, por mais que tenha despencado, eu acho que ele foi pioneiro na questão de popularizar o acesso do Play to Earn. O Ethereum, para mim, é meu queridinho. Agora tem o Merge, que está trazendo uma proposta de usar menos recursos, ser mais sustentável, né? Ter uma viabilidade de custo de energia de processamento menor para executar aquele código que é decodificado na mineração. Então, a tecnologia está avançando. Eu acredito que o Ethereum tem muito a crescer se o merge der certo. Rede Solana também, pelo custo operacional, que sempre teve aquela questão, né? Pô, eu vou transacionar numa rede, mas o custo operacional é muito caro de mineração. Agora a Solana ela trouxe uma possibilidade de conseguir transacionar, o Tron também, transacionar milhões em questão de minutos com custo muito baixo. Então, como porta de entrada de acessibilidade, eles conseguiram mostrar outras alternativas além do Bitcoin e do Ethereum. A Matic e Polygon também tem bastante projetos utilizando essa rede. Então, a Dash tem o próprio Cardano, tem um grupo de entusiastas muito forte no segmento cripto. Então, tem muito projeto bom vindo por aí. E aí, pensando no caminho contrário, assim, o que é legal daqui a pouco a gente manter distância aí, ou ter mais cuidado, né? O famoso corre que é fria, né? Ou pelo menos não somente de projetos esquisitos aí, ou boas práticas também, coisas que a gente deve evitar aí para não cair nos golpes ou para não se lascar ali na frente. Cara, meme coin, eu acho que é algo que a gente tem que tomar mais cuidado, sabe? Como Dogecoin, como Shiba Inu, que não tem um fundamento por trás daquele projeto. A Cake também, da PancakeSwap, que é a rede descentralizada ali da Binance, também
porque o projeto ele remunera a partir da geração de novos criptoativos. Então, ele não tem um fundamento, ele não é deflacionário como o Bitcoin. Ele gera a criptomoeda para pagar os investidores. Então, ele está sempre gerando mais criptomoedas para pagar o dividendo. Então, isso tem que tomar cuidado. 96% hoje dos lançamentos são um golpe, são um scam. Porque tu cria ali uma oportunidade, tu cria um projeto que tenha o fundamento dele deturbado, que é só para coletar dinheiro mesmo, e não tem um objetivo por trás. Mas Então, tem que tomar assim, cuidado com os lançamentos. eu acho, Gabriel, também que a gente tem que conversar muito com as pessoas a respeito da imagem que tem o artista, que tem o jogador por trás, que tem. Não é por aí, né? O Jason fala um pouco mais da parte técnica e eu falo um pouco mais da parte, teu amigo está investindo em tal lugar. E aí ele diz assim, pô, Gabriel, tá rendendo muito, para mim está sendo maravilhoso, e se ele te leva, ele também ganha com isso, né? Assim, tudo bem que as pirâmides, né? Mas eu paro para dizer que eu acredito que as pessoas não estão caindo mais em pirâmide, sabe? Por quê? Porque é 10%. Quem é no mercado que paga 10%? Eu acho que as pessoas têm que começar a entender um pouco assim, mas está muito boa essa oferta. Vamos ver um pouco mais, vamos estudar um pouco mais. Entra, reclame aqui, né? Tem tantos órgãos que tu pode colocar o nome da empresa e entender se essa empresa é verídica ou não. Eu acho que as pessoas elas reclamam muito, depois elas, né, ficam super frustradas. Mas peraí, tu investigou, tu buscou informação ou tu só caiu porque teu amigo te chamou? Eu acho que vamos tentar achar também a culpa na gente, né? A gente caiu num golpe porque a gente quis. Não dá para a gente ser tão ingênuo assim e acreditar que aquela empresa vai te dar 10%. Às vezes eu vejo na TV uns golpes assim, 10%. Mas espera aí, como é que tu pensou que tu ia ganhar 10%? Sabe? Eu acho Quando o que mercado cai 40%, né? E constantemente, pô, tá, tu consegue ganhar 30% em um mês, pô, é possível, é viável. No mercado cripto tem oscilações. Mas constantemente, a longo prazo, esse projeto não se sustenta. Essa rentabilidade não é segura, não é garantida. então liga o botão de alerta. Liga o botão de alerta sempre, busca sempre informação, corre atrás, principalmente na parte jurídica também, né? Identificar se essa empresa já tem processo, tem alguma coisa, porque quando a oferta é muito alta, liga o botão de alerta porque ali tem problema. Fundo Monetário Internacional, FMI, está atacando forte as stablecoins. Sim. São moedas que são balizadas com dólar, mas caso do Tether, ele não tem a reserva de valor em dólar. Ele tem alocação em ativos, em patrimônios, mas não tem liquidez. Se der um crash de mercado, provavelmente o Tether vai ser o mais afetado. E hoje 70% do mercado das movimentações financeiras são realizadas em Tether por conta da estabilidade da moeda, por conta de tu não sofrer oscilação, não estar exposto ao ativo enquanto faz a transação. Então, stablecoins também tem que ficar com o olho mais aberto. A própria Binance, as próprias exchanges que estão se tornando reguladas também, porque hoje no exchange, que é uma casa de câmbio que faz ali a compra ou a venda, o Bitcoin, a criptomoeda em si, ela não fica sobre tua posse, fica sobre posse da exchange. E várias exchanges, Quadriga, que era uma, inclusive, do Canadá, era um golpe onde o fundador lá simplesmente se apropriou, criou um sistema para levantar o capital e sumir com o capital das pessoas. Então, enquanto o dinheiro não estiver contigo, estiver sob tua posse, na tua wallet, ele não é teu. A Lica falou ali, né, cuidados para a gente evitar cair nas ciladas aí e, né, uma rentabilidade de 10% da onde que tu tirou que tu ia conseguir fazer isso render, né? Eu quero trazer vocês para um outro tema, né, que vocês falaram também lá no início, né, sobre educação financeira, né? A gente passou por algumas polêmicas aí até no início desse ano, eu acho, né? Muita gente tem a iniciativa de sempre tentar promover a educação financeira nas escolas e na rede pública, principalmente, né? E essas iniciativas sofrem críticas, assim, né?
Tem gente que diz, educação financeira é coisa de Faria Limer, é coisa de alta classe, como se fosse algo nesse sentido, né? E como tu mesmo falou, o cara que vai lá e tenta apostar numa besteira lá, ele também não tem educação financeira, mas ele tem o privilégio de poder perder dinheiro, né? E Exato. quem realmente precisa e que vai sofrer com isso e que vai cair nos juros rotativos dos bancos, nos empréstimos, em toda essa coisa é a população de menor renda, né? Então, eu queria ouvir de vocês aí como é que vocês se posicionam a respeito disso. Os bancos, eles cobram mais que um AJ, né? Se tu colocar na ponta do lápis o quanto é um financiamento automotivo, tu vai comprar um carro, tu vai pagar dois, três carros. Então, enquanto a nossa população não se conscientizar e tiver acesso a essas informações, a gente vai ficar refém dos bancos, sim. Não que o banco ele seja o vilão, ele só faz algo que é permitido por lei, por isso que regulamentação de mercado é tão polêmica, porque eles não fazem nada proibido, não, eles fazem, se aproveitam da vulnerabilidade da nossa população, se aproveitam que a nossa população não tem educação financeira para oferecer produtos. O objetivo do banco é lucrar. Então, como que ele lucra? Fazendo tu pagar um juros mais alto, é onde ele vai ter um maior percentual de lucro, que é onde ele vai compartilhar com os acionistas. Os acionistas do banco ficam muito felizes com esse tipo de atitude, muito felizes por a nossa população não se conscientizar, sabe? Gabriel, e tem outra Então, coisa também, Jason, desculpa te interromper, é a questão do empréstimo, né? A gente vê propagandas na TV, a gente vê instituições com grandes nomes que as pessoas, se tu falar o nome de uma instituição, a pessoa sabe, já ouviu falar. Por quê? Porque é de empréstimo. Então, assim, as pessoas, como você falou lá no início, elas têm muitas dívidas, elas buscam uma forma de pagar isso, até pedindo empréstimo nessas empresas, né? Então, assim, a educação financeira, ela precisa acontecer o quanto antes, e hoje existem muitos canais que trazem informações muito valiosas. Acho que as pessoas de idade, principalmente, né, que não têm acesso à internet, vão lá fazer empréstimo, os parentes pedem para essas pessoas fazerem empréstimos. A gente tem que estar muito consciente. Acho que a educação financeira é fundamental. cuidar do teu nome, né? Do teu cartão de crédito. Ah, mas me empresta o teu cartão. Cara, por que tu tá pedindo? É porque tu já quebrou o teu nome, já quebrou a tua validade ali. Então, vai quebrar o meu também. E é Aprender a por dizer uma não. emergência. Aprender a dizer não. É uma emergência, pô, se fosse uma emergência, é aquilo que a gente comentou lá no começo. Tem que ter uma reserva de emergência para emergência, para não precisar pegar um empréstimo e acabar com a tua vida financeira, porque até tu sair desse empréstimo, pagar a mínima do cartão de crédito, cara, não vai que é fria, porque tu vai ter ali o que tu não pagou, ele vai estar sendo corrigido, ele vai ter um juros Em cima disso. proporcional ao tempo, então é bem delicado. Tu comentou ali agora há pouco também sobre a regulação, né? Eu queria fazer um paralelo, assim, vocês me dizem se isso faz sentido, né? Quando a gente pensa nas criptomoedas ali, vai para o lado da descentralização, né? Das finanças descentralizadas, e a gente conversou lá no começo sobre o conceito Ubuntu, também dessa coisa de todos juntos, né? E existe aí um paralelo entre o conceito Ubuntu e essas finanças sem um moderador? Mas eu acredito que sim, é preciso que seja feita uma regulamentação até para prevenir o investidor, para dar mais uma segurança para quem está Segurança. investindo. A grande questão é que o projeto de lei que está para ser sancionado não é isso que ele traz. Eles estão querendo regular o mercado com a cabeça antiga, sabe? Querer fazer com a regra que funcionava lá atrás. A própria criptomoeda ela já é um smart contract, ela já é auto-executável, ela já tem uma regra de funcionamento dentro dela. Hoje, apesar de o mercado não ser regulado, existe a IN 1888 da Receita Federal que entende que se tu comprou ou vendeu o criptoativo, tu tem que informar para a Receita e tem que tributar ganho de capital sobre algo que não é regulado. Então, o governo ele tira parte dele ali
de tributos, impostos e não regula o mercado. A parte de regulamentação, eles vão criar tanto empecilhos, tantas burocracias para conseguir ter a certificação, tu conseguir ter acesso, tu ser certificado, tu poder atuar de forma legal no Brasil, que vai ter mercado paralelo, vai ter um mercado alternativo que vai ser mais fácil, mais rentável, se pagar o imposto que é devido para ter uma operação legal, não vai funcionar, A sabe? gente, Vai pagar mais pro governo. as empresas que já trabalham com isso, né, Gabriela, elas são muito cuidadosas, sabe? Elas têm internamente os seus cuidados, a sua própria segurança. A gente já teve cliente que veio tentar investir conosco um valor muito alto, da qual a gente não sabia o procedente. Tu me entende? A gente não coloca a nossa empresa em risco. Então, todas essas empresas que já trabalham com isso, lógico, a gente quer regulamentação, com certeza, mas a gente verifica que o governo tá botando alguns empecilhos para se auto-beneficiar. É isso que a gente, infelizmente, está vendo nesse momento. Daqui mais um pouquinho, pode ser que tenham pessoas do mundo cripto que entrem nessa negociação e possam ajudar melhor para que as coisas fiquem mais claras. Mas nesse momento, tá um pouco nebuloso, assim, essa. O projeto de lei ele beneficia o mercado financeiro tradicional, não os novos Exato. entrantes, não as fintechs. E o intuito deles, eu vejo que de uma forma bem nítida, assim, é tornar mais difícil o acesso e foge dos nossos princípios de democratizar. Hoje existem mais investidores em criptomoedas aqui no Brasil do que na própria bolsa de valores. Isso se dá ao fato de não ter tanta barreira de entrada. De tu ir ali, fazer teu Pix, comprar tua cripto, vender a tua cripto, sem precisar de um gestor, sem precisar de uma custódia, sem precisar de um auditor. Cara, tu mesmo tem autonomia sobre teu capital. É para isso que tem as criptomoedas. Projeto de lei que vai beneficiar quem já domina o mercado, que hoje a gente sabe que a gente está na mão de 4 grandes bancos, né? E determinam o que vai acontecer e como vai acontecer. Longe de mim levantar a bandeira política, mas questão de nosso presidente dizer que não sabe o que é Bitcoin e não sabe o que são criptomoedas e que 90% da nossa população também não sabe, é perigoso, é delicado para a gente. Perfeito. Falando de mercado, assim, né? A gente viu aí as criptos como um todo passando por um período de baixa, assim, quando a gente fala de valor, né? No curto prazo, e agora a gente já começa a ver uma recuperação, né? Eu escuto falar aí do tal do inverno cripto, né? Agora a gente está indo para uma Eita, primavera, como primavera. é que está sendo? Eu gosto das coisas mais quentes, assim. Como é que tu está vendo aí o cenário, o cenário agora? Cara, eu acho que com a função do merge ali do Ethereum, tá mostrando que tem uma perspectiva do futuro, tá mostrando que tem uma preocupação com o meio ambiente, com o processamento, que a tecnologia ela está avançando nessa questão. Que hoje a mineração se dá, tu tem que decodificar ali um código e quanto mais complexo é esse código, maior é o processamento. Então, iniciativas como essa do Ethereum de tornar mais simples o processamento para reduzir o custo de energia nesse processamento, nesse envio de transações, faz com que o mercado consuma isso, consuma essa informação como, eles estão se atualizando, eles estão consolidando o projeto e isso dá um entusiasmo, levanta a moral que a cripto teve lá na pandemia como reserva de valor. Quando o mercado estava despencando, a criptomoeda estava subindo, porque muitos países, inclusive Rússia, Ucrânia, estavam usando a criptomoeda como reserva de valor para as guerras, para as oscilações de mercado. Então, acredito sim que num futuro não tão distante a gente consiga ter uma recuperação, mas não sou vidente, cara. Não sei se não vai ter uma caída violenta se o demerge não funcionar, não sei para quanto vai subir, e se vai ter um ciclo de alta como teve nos últimos anos.
mas que eu acredito que a longo prazo, blockchain em si, eu acho mais importante que as criptos. E o blockchain é uma rede inviolável, é o código mais seguro do mundo, por isso que vale tanto. E o blockchain já está sendo utilizado agora na Web 3.0, de tu não ter mais um ente por trás das tuas informações. Isso foi o que a blockchain conseguiu proporcionar. Então, foi o que o mercado conseguiu absorver como uma mudança de paradigma. E se a gente não se adaptar, se a gente o Brasil também, né, que é a parte que a gente estava comentando sobre regulação de mercado, cara, vai acontecer com o Brasil querendo ou não. A grande questão é o posicionamento que o Brasil vai ter, se vai querer ganhar com isso ou se vai proibir e o cara vai usar uma VPN para acessar aquela informação de qualquer jeito. Então, cara, cabe mais a nossa adequação, cabe mais a gente estar sentindo essa evolução. Eu não sei se, pô, se fala com a velha guarda ali, pai, mãe, avós, eles têm uma dificuldade de imersão na tecnologia, né? Se a gente não se adequar a tudo que está vindo, a gente vai ser os avós. A gente vai ficar para trás. Então, pô, não quero dizer que todo mundo tem que ter um avatar lá no metaverso, não, cara. Mas te permite aceitar que as coisas estão mudando, te permite aceitar que tu vai ter que se adequar a essa mudança. Conhecer mais o mercado. Sim. Falou sobre adaptação, né? Algo que me ocorre assim, quando a gente fala do mercado tradicional, né? A gente tem lá os ETFs, né? Que são os fundos de índices que replicam, né? Outros ativos, como por exemplo criptomoedas hoje em dia e também um conjunto, né? De criptoativos. Eu sei que o negócio de vocês não é muito aí o mercado tradicional, mas como é que tu enxerga o ETF, assim, talvez até como uma porta de entrada para o pessoal ir conhecendo, pisando na água devagarinho ali para ver as oscilações das moedas, né? E quais os prós e os contras aí que tu vê daqui a pouco da pessoa investir via bolsa de valores num ETF ou ir direto para cripto carne e osso? Pois eu acho que tem um ponto positivo que ele está abrindo a porta de entrada, né? Está gerando mais acessibilidade. Então, se for usado de uma forma certa, tem muito grandes players entrando com mais segurança, com um gestor, com alguém que é especializado naquilo, e tem para quem punir caso der algo errado, tem alguém acompanhando o teu capital. Ter essa assessoria é importante. Em contrapartida, tu não precisa. Se o cara vai lá e te diz, pô, um hash 11, ele te diz quais são as criptomoedas e pô, onde está a alocação, tu mesmo pode fazer isso com as criptomoedas. Mas para um pessoal iniciante Iniciante, Jason. ter acesso a uma diversificação, né? Tu ter outro tipo de investimento além do tradicional, pô, é excelente. Agora, a médio e longo prazo, tu ir te aperfeiçoando, tu ir buscando conhecimento, eles já te dão a fórmula do que precisa. Tu replicar aquilo, fazer um copy trade de um hash 11 e fazer uma alocação e ainda ter um funding, que é tu rentabilizar sobre aquele ativo que está emprestado, cara, tu ganha mais que um gestor profissional. Sem a taxa de administração, sem a taxa de performance, tu investindo o teu próprio capital através das criptos. Eu acho que isso é o futuro, é isso que eles estão descentralizando, né? Quanto mais o mercado tenta barrar a cripto, mais a cripto cresce e cresce com outras vertentes, cresce de uma outra maneira. Exato. Sim, eu acho que a tecnologia também ela vai tão rápida, né? Um pouco do que a gente fala, né? A população brasileira ainda é muito mal educada financeiramente, né? E a gente aí tá daqui a pouco pulando etapas, né? Do cara que é endividado, daí já tem a bolsa que está popularizando agora e já vem as criptos. O pessoal não conseguiu nem sair das dívidas, muito menos poupar, muito menos investir, já vem as criptos atropelando. Tanto que a gente fala hoje já, né? O mercado tradicional, né? A bolsa de valores que recém está começando a popularizar também de forma mais digital, assim, né? Ainda tem
muito pouco investidor no todo. E aí eu no vejo também a todo. importância de empresas como a Ubuntu, assim, para a pessoa que quer dar esse passo, né, para as criptos, de ter essa assessoria, de ter esse suporte, assim, para não queimar etapas também. Pois é, tem galera que não tem estômago para lidar com a volatilidade da cripto. Pô, um dia tá 10% positivo, daqui a pouco caiu 20%. Cara, meu capital, toda a grana que eu tinha da minha vida tá alocado naquela cripto, como teve agora Terra Luna, né, que foi um projeto que despencou. Então, é importante tu diversificar, é importante contar com pessoas que tenham qualificação, que acompanhem aquilo no dia a dia para saber se onde alocar o teu recurso. Sim. Tu falou sobre a volatilidade aí, né? Eu vejo muita gente defendendo que criptos tem que ser tratada como trade, como curto prazo. E tu falou lá no início até, né? O valor que vocês dão pro projeto a longo prazo, né? Então, eu queria, se tu quiser, só reforçar um pouco desse teu conceito aí, mais né, dessa questão especulação, longo prazo, quanto vocês acreditam que as criptos também são projetos a longo prazo. Pois se a gente vê o ciclo do Bitcoin, que é o pioneiro delas, não, tu investir agora mesmo que a gente está no inverno cripto e concretizar o teu prejuízo, pô, sei lá, daqui a 6 meses ele tem uma reversão, tu recupera o prejuízo e ainda tem lucro. Então, ter calma, ter paciência, entender que é um mercado que quebra tendências, que, pô, ele tá caindo, 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 pô, então a tendência é ele continuar caindo. Não, ele vai lá e sobe. Por ele não ser centralizado, claro, antes tinha uma polaridade maior ali da China, com 40%, 41% do impacto das criptos estava concentrado no mercado asiático, estava concentrado no mercado europeu, estava concentrado no mercado americano. Agora, no Brasil, nós somos o país mais estruturado da América Latina em relação a criptomoedas. É o que mais movimenta da América Latina. Então, ter essa consciência de que é algo a médio e longo prazo. Por isso, entender qual projeto tu está investindo. Porque se o projeto for bem embasado, se quem está por trás do projeto, qual o objetivo desse projeto, tudo isso é o que te proporciona uma visão, agora como Ethereum, de, de terem desenvolvedores pensando em como melhorar a tecnologia, sabe? Saber em qual projeto está investindo. Por isso que a gente não recomenda memecoin, por isso que lançamento de projeto, pô, tu vai pegar um cara de categoria de base ali, ele tem a possibilidade de ganho, de estourar muito maior do que um cara que já está lá, profissional que só está decaindo. Mas, cara, o profissional que está decaindo, ele teve a carreira consolidada. A gente falar do Neymar, o Bitcoin, ao meu ver, ele é um Neymar. E a gente tem ali projetos como o Vini Júnior, que está vindo, que está se consolidando e que vai chegar. Ou melhor, já chegou, né? Está no Real Madrid o cara. Então, Será que o Mbappé é o Ethereum? olha, ou é o Messi, Eles estão tretando então, ultimamente né? até para ver quem bate pênalti, né? Eles estão brigando lá. Quem vai E tem uma aprender com o Messi? rivalidadezinha aí, não tem? Entre a galera do Bitcoin e do Ethereum? Tem, né? Tem, cara, Tem tem. sim. E falando desse universo todo, assim, a gente fala muito sobre criptomoedas como investimento, né? Vou botar meu dinheiro que ele vai render tanto, vai valorizar a moeda, mas existe um universo muito maior por trás disso, né? Aí junto com né, a blockchain, vem as finanças descentralizadas, aí vem os NFTs, vem o metaverso, vem o Web3. Como é que vocês estão vendo todo esse ciclo aí, esse novo ciclo que pode estar por vir aí de tecnologias, internet, tudo em cima dessa rede blockchain? Pois é, o NFT, por exemplo, a tecnologia em si é espetacular, porque te dá autonomia. Longe de mim avaliar a procedência da obra de arte, se é boa ou não, mas depende da forma como tu usa, porque tem muita gente usando para ocultação de patrimônio, evasão de divisas, como própria lavagem de dinheiro, que o sistema ele te permite tu transacionar, comprar, vender um NFT com quem tu não conhece. Então tem muita gente que, olha, eu quero declarar que eu tive um ganho.
Então eu vou usar aquele NFT para dizer que eu comprei por 1.000 e vendi por 1 milhão. Como eu posso dizer, olha, eu quero ter um prejuízo. Então eu comprei por 1 milhão e vendi por 1.000. Então o sistema ele te permite usar de uma forma errada. Mas a tecnologia em si é tu não ter barreiras, ser sem fronteiras. Então depende muito da forma como tu vai utilizar essa tecnologia. Se tu vai usar para o bem, se tu vai usar para o mal, ela tá aí. Cabe a gente escolher como utilizar ela e se adequar a ela. E vem Porque, crescendo muito, né? Cada vez mais vem coisas novas com as criptomoedas sendo a base, né? Então, eu acho que é sempre importante avaliar tudo que está sendo de lançamento, assim. isso, Sim. a gente estava comentando do Neymar, né? Foi um entusiasta que comprou alguns NFTs por milhões, né? E hoje estão valendo menos. Então tem a hype, tem ali, pô, qualquer coisa que lançar ali naquele período da hype vai bombar, porque tem gente comprando. Tem E nomes por trás, de novo, tem que abrir o olho. Sim. quem é que está ganhando por trás disso e o que, que essa pessoa que está ganhando quer ganhar por trás disso, sabe? É bem delicado. A Lica tá falando com a gente direto lá do Canadá, né? A gente passou por uma pandemia aí, entre diversos horrores aí, pelo menos uma das coisas que acabaram sendo positivamente forçadas foi o trabalho à distância, né? Muitas empresas foram para o home office e depois entenderam que estava legal continuar assim, todo mundo está se entendendo e muitas outras novas coisas já estão surgindo 100% remotas, né? Vocês acham que esse sistema de trabalho remoto e essa confiança mais na distância e nesse tipo de relacionamento também fortalece acreditar e a credibilidade nos projetos de cripto, né? Por essa relação que as pessoas fazem com descentralização, com coisas remotas. Acho que esse novo cenário que acabou se formando é benéfico para as criptos. Sim, o Ubuntu ela já nasceu Total. mais ou menos assim, sabe? Que, pô, a gente tem trader que está na Alemanha, tem outro que está no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, Santa Catarina, e, pô, a gente tem que se reunir, a gente precisa se entender, porque o projeto tem que funcionar independente de onde a gente esteja. Exato. Acho que vai muito mais aí, Gabriel, na responsabilidade e comprometimento, né, que se tem dentro do projeto do qual a gente está, né? Então, assim, essa nova maneira, com certeza, é totalmente para nós, já estava acontecendo antes da pandemia, vai continuar e, com certeza, eu acho que abre mais portas para que as pessoas consigam entender que a gente não precisa estar um do lado do outro para fazer a coisa acontecer, né? Bem pelo contrário, a gente pode estar muito longe e todo mundo acreditando que aquilo ali vai dar certo e fazer acontecer. Legal. Eu espiei lá no site de vocês que o objetivo é chegar em 1 milhão de clientes até 2030, é isso? E Exatamente. eu nem sei se a gente já não quer mais agora. Ó, dobrar a meta. É aquela meta ali, a gente tinha fechado, mas se a gente passar dela, a gente vai ficar ainda mais feliz. Mas a gente está construindo, Gabriel, é devagarinho, entendeu? Principalmente porque a nossa empresa, ela é um pouco, como eu te falei ali, né? A gente não é convencional. Então, isso muitas vezes faz com que as pessoas fiquem, mas cadê o terno e a gravata, né? Então, assim, a gente veio para mudar isso e a gente está acreditando que as pessoas estão conseguindo ver a nossa verdade sem terno e sem gravata. Gabriel, caras como tu fazem com que a nossa empresa consiga se consolidar, sabe? Dando oportunidade, dando espaço, mostrando que o Ubuntu existe. Então, te agradeço aí pelo convite, te agradeço aí pela oportunidade, porque só assim a gente vai conseguir atingir nossa meta. Pô, Exato. que legal, que legal. O objetivo do canal desde o início foi esse, assim, foi reunir pessoas como vocês aí que, né, que estão aí na luta também pela educação financeira, né, não só com os próprios dividendos das empresas, mas educar o povo financeiramente, ajudar muita gente. Eu tenho certeza que o projeto de vocês tem esse intuito. Para a gente já ir encerrando, então, eu queria também agradecer muito aí a presença de vocês, agradecer o tempo aí, todo o papo que vocês dedicaram aqui.
deixar livre aí se vocês quiserem comentar mais algum tema aí que vocês acham importante, interessante, que a gente não abordou, e que vocês façam aí também o jabazinho aí, coloquem as arrobas nas redes sociais, os contatos aí, para o pessoal conhecer lá também mais da Ubuntu, acompanhar os conteúdos de vocês também nas redes. Nossa, acho que o papo foi super, super produtivo, né? Trouxe bastante conhecimento e por mim, a gente está aqui muito feliz mesmo e podemos encerrar dizendo assim, ó, sigam a gente no nosso Instagram, nosso site, é Ubuntu Fim, é bem fácil, Ubuntu Fim de Finanças. Jason, E parte presencial, ficamos na Zona Sul, Otto Niemeyer, 2314. O dia que quiserem tomar um chimarrão com a gente, inclusive, Gabriel, fica aí o convite. Vou pintar. Tomar um chimarrão é sempre bem-vindo. eu sei que tem bastante gente que não gosta de chimarrão, então a gente também tem um cafezinho lá, viu? Beleza. Maravilha. Esse é do universo real mesmo, não é do metaverso. Não, só Perfeito, chegar pessoal. lá. Muito obrigado mais uma vez aí. Eu fiquei muito contente de receber vocês. Gostei muito aí da empresa de vocês, do projeto. Desejo todo o sucesso aí, ainda mais sucesso. Vocês sigam ajudando mais pessoas aí. Então, quem nos acompanhou até aqui, lembro sempre de se inscrever aqui no canal, seguir no Instagram, ativa as notificações aqui também do YouTube para ser avisado sempre que uma nova entrevista for para o ar. Vão aparecer alguns vídeos aqui do lado, algumas playlists que são de vídeos também de temas semelhantes a esse, que certamente vão te agradar. Manda lá as redes da Ubuntu, o vídeo aqui da Ubuntu para os amigos aí, incomoda o pessoal lá para investir em cripto também. Então, mais uma vez, obrigadão aí pela presença, parabéns de novo pelo trabalho e até a próxima aí. Até a Nós próxima. Um agradecemos. Até a abraço. próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.